Fala galera, vocês viram que o STJ autorizou pacientes a plantarem cannabis, maconha no Brasil? Se liga nessa notícia logo depois da nossa vinheta. Fala galera, bem-vindos ao mundo da cannabis. Eu sou o Sapão e hoje vamos falar de uma decisão histórica do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que autorizou 3 pacientes a cultivarem a maconha, sua cannabis para uso medicinal. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like depois do final do vídeo se você gostar, ou o seu dislike, você que sabe, né? Ative o sininho para receber as novidades. Sigam a gente lá no Instagram, compartilhem o nosso conteúdo, comentem, que isso é muito importante para nós. Então, nessa semana passada, a 6ª turma do STJ, isso aí foi notícia, foi divulgado em vários lugares, inclusive até na grande mídia, a 6ª turma do STJ concedeu 2 salvo-condutos, que são os processos que a gente até falou em outros episódios aqui, que as pessoas entram, que as pessoas pedem na justiça, no judiciário, autorizações para deixarem de sofrer a repressão do Estado, né, de serem consideradas criminosas por plantarem a sua erva, a sua maconha ali para extrair o seu medicamento. E essa decisão do STJ dessa 6ª turma foi a primeira decisão em instância superior. Então, apesar dessa decisão se aplicar somente aos casos, aqueles processos que foram julgados, né, essa decisão acaba abrindo jurisprudência, ou seja, abre um precedente para que outros tribunais, né, os tribunais de instância inferior ou os juízes singulares seguirem ou terem parâmetros para poder decidirem outras causas. Como resultado dessa decisão, esses pacientes, né, essas pessoas que entraram com esses salvo-condutos, elas poderão manter o plantio da cannabis que eles tinham, já eram jardineiros, né, em suas casas, sem correr o risco de serem presos, de serem invadidos lá pela polícia como criminosos, etc, e vão passar a ser tratados justamente como jardineiros. Foi uma decisão unânime, com efeito imediato para aqueles processos que foram julgados, né, mas, como eu disse, por ser de um tribunal superior, essa que é a novidade, né, por ser de um tribunal superior, faz com que os outros tribunais acabam seguindo esse direcionamento, ou possam usar como fundamento para também conceder essas autorizações, né, autorizações semelhantes em outras instâncias. Foi a primeira vez que o STJ decidiu. O STJ tem 2 turmas criminais, então foi a primeira vez que foi concedido salvo-conduto para o cultivo dessa planta, né, de cannabis para fins medicinais, e de acordo com o ministro Rogério Schietti, que é o relator de um dos processos que beneficiou 2 pacientes, ele afirmou que o Estado brasileiro se omite diante do tema, que atualmente já há o uso da cannabis como medicina já é uma realidade, e mesmo assim em instâncias inferiores as decisões são diferentes, algumas autorizam, outras desautorizam, e a opção que é a importação, que é dada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é uma alternativa cara e que acaba restringindo o tratamento. Tudo isso quem falou foi o ministro, né? Então nessa ação tem 2 pessoas, uma tia e um sobrinho, que são beneficiadas, e assim elas não correm mais o risco de sofrer a repressão ou ser investigadas pela polícia ou pelo Ministério Público por tráfico de drogas, né, no caso, enfim, depende do tipo de enquadramento. Então disse o ministro aqui, ó, hoje ainda há uma negativa do Estado brasileiro, quer pela Anvisa, quer pelo Ministério da Saúde, em regulamentar a questão. Nos autos, né, que é o processo, né, que é o processo que ele maneja, né, os autos do processo. Nos autos transcrevemos decisões de órgãos mencionando a Anvisa e o Ministério Público. A Anvisa transfere para o Ministério da Saúde a responsabilidade, o Ministério da Saúde transfere para a Anvisa, vice-versa, e assim milhares de famílias brasileiras ficam à mercê da omissão, da inércia e do desprezo estatal por algo que, repito, implica a saúde e bem-estar de muitos brasileiros, a maioria incapacitados de custear a importação dessa medicação, é o que disse o ministro lá na decisão dele, né? E ele também disse que é preciso afastar os preconceitos da sociedade, né, os dogmas da sociedade, que na maioria das vezes são carregados de um discurso moralista e às vezes baseado em dogmas religiosos, né? Então ele disse assim na decisão: o discurso contrário a essa possibilidade, né, de se plantar para fins medicinais é um discurso moralista, que muitas vezes tem um cunho religioso baseado em dogmas e baseado em falsas verdades, baseados em estigmas de que tudo derivado de uma planta maldita pela
pela comunidade, porque quando se fala em maconha parece que tudo que há de ruim ou de pior advém dessa palavra, quando é uma planta medicinal como uma qualquer outra. Se possui alguns malefícios, produz muitos benefícios. Paremos com o preconceito, com esse moralismo que atrasa o desenvolvimento do tema no âmbito do poder legislativo e muitas obnubila o pensamento de juízes brasileiros. Isso tudo é entre aspas, que quem falou foi o ministro lá na decisão, para vocês verem como é uma decisão histórica, né, que trata de preconceito ali, de moralismo, excesso de moralismo, enfim. Já um outro ministro, que é Sebastião Reis, que é relator da outra ação que beneficiou só um paciente, ele foi na mesma linha do ministro Rogério. Ele disse assim, ó, como o ministro Rogério falou, simplesmente taxar de maldita uma planta porque há preconceito com ela, sem um cuidado maior em verificar os benefícios que o seu uso pode trazer, é uma irresponsabilidade total. Outro dos julgadores, né, outro ministro, que foi o ministro Antônio Saldanha, também integra essa turma, né, que foi julgador, julgou também, ele criticou o que ele chamou de obscurantismo. Essa palavra é difícil, vai estar escrito aqui, obscurantismo. Infelizmente, o judiciário tem que entrar nessa seara como um ato de resistência ao obscurantismo, disse o ministro. Não é uma resistência à omissão do Estado, não há omissão do Estado. Existe uma ação deliberadamente retrógrada no direcionamento do obscurantismo, do retrocesso. Ou seja, ele está dizendo que o pessoal está simplesmente tentando dizer que isso aí é passar ali por um caminho escuro, obscuro, né? Simplesmente tampar isso aí com pano para que ninguém mais trate desse assunto. Então, data máxima vênia é uma verdadeira omissão. Nesse caso, o próprio Ministério Público Federal, que antes era contra esse tipo de salvo-conduto, ele mudou o posicionamento, e acho que esse foi inclusive um dos destaques da mídia, mudou o posicionamento, passou a ser a favor, né? O subprocurador-geral da República, José Elaires Marques, que foi quem defendeu, quem sustentou, né, a favor desse processo lá na tribuna, ele disse assim, ó: não obstante a possibilidade de importar e conseguir o produto via associações, né, que a gente fala aqui várias vezes, o preço ainda se revela um fator determinante e impeditivo para a continuidade do tratamento em vários casos. Em razão disso, diversas famílias, em busca de uma alternativa viável, têm trilhado o caminho do judiciário, postulando por meio de habeas corpus, salvo-conduto, para cultivar e extrair em casa o seu extrato medicinal de cannabis, sem o risco de serem presas, frequentando também cursos de cultivo, oficina de extração promovidos pelas associações e por aí vai, disse o procurador-geral. Isso porque essas pessoas, o pessoal acha que é brincadeira, mas a pessoa, para fazer cannabis medicinal, para ela fazer esse óleo aqui, qualquer um desses óleos aqui em casa, ela precisa passar por um processo, e esse processo a pessoa precisa estudar, ela precisa ter um curso, ela precisa saber o que ela tá fazendo, não é simplesmente pegar a planta, botar no liquidificador, bater, misturar alguma coisa e tá pronto. Então não é bagunçado. Então todas essas famílias que estão sendo atingidas e que estão procurando o judiciário, elas passam por esses cursos, por esse preparo, para poder não ter que gastar para ter esse tipo de remédio, né? Então o ministro acabou elogiando a postura do Ministério Público Federal pelo amadurecimento da posição institucional e pessoal que muito honestamente foi declarada lá. Disse o ministro: certamente a partir de informações que os autos trazem uma realidade para a qual não podemos mais nos cegar. Ou seja, isso é uma realidade fática hoje em dia, que as pessoas precisam da cannabis e que a cannabis ajuda muito as famílias. Mostra que o judiciário, que já havia se curvado a essa realidade em outras situações, em outras instâncias, proferindo decisões bem relevantes, né, e ajudando muitas famílias, segue agora em instância superior um caminho que parece ser da abertura para o tratamento mais barato, relevante e importante para essas famílias brasileiras, né? Cara, isso é uma decisão que pra gente faz muita diferença, foi muito importante, a gente ficou muito feliz. E claro, isso não significa que com essa decisão você pode plantar maconha ou que está liberado o plantio, o cultivo de maconha no Brasil afora, né? Não é legalização, muito pelo contrário, se aplica único e exclusivamente àqueles pacientes que fizeram o pedido, que estão ali com os destaques, tem que cumprir algumas medidas, né? Tanto é que as pessoas têm procurado o judiciário para poder ter, contratando advogados, gastando dinheiro, ou seja, se onerando também, para poder garantir esse direito ao acesso à sua própria medicina de uma forma simples, barata, e agora
agora por meio do cultivo pessoal. Hoje, então, se você é paciente de cannabis medicinal, se você tem receita e se você usa determinado tipo de óleo, especialmente o Full Spectrum, que é isso que a gente aplica aqui, com essa decisão, certamente o seu caminho para você conseguir um salvo-conduto para o cultivo pode ser um pouco mais fácil, né? Isso ainda depende dos juízes de instância inferiores, mas pode ficar um pouquinho mais fácil. Então, quem sabe você consiga essa autorização para também cultivar ou plantar. Procure os advogados aí das associações, é muito importante. Isso seria o início de uma mudança histórica no cenário que a gente vê de guerra às drogas, né, de combate às drogas, que já vem sendo declarada há quase um século e vem gastando dinheiro público aí nesse combate inútil, e uma mudança, quem sabe, para os paradigmas que a gente vê e que a gente mostra aqui nos nossos vídeos, que são aqueles em que os países já estão legalizando, produzindo, investindo, aplicando tecnologia e tendo um produto de qualidade. Infelizmente, a gente ainda não acredita que isso possa chegar na legalização, mas pode indicar ventos melhores, e espero que vocês tenham gostado desses vídeos de hoje. Não esqueçam de deixar aqui o seu like, de comentar, de compartilhar o nosso canal, ative o sininho, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera!